Termais de volta ao vivo. Gente, eu vou falar agora, conforme já prometido, desde o início do programa, sobre depilação a laser. Aliás, esse é o tema do nosso quadro Plástica e Saúde de hoje, aqui junto com o doutor Eduardo Raulino. Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Gente, assim, dúvidas a respeito desse assunto, pode ligar para cá, tá? 3381-3200. Doutor, depilação a laser realmente elimina 100% dos pelos? Então, é uma técnica que a gente tem tido, assim, nos últimos anos, um grande aumento na procura e é um dos procedimentos hoje mais realizados, Susan. O que se fala hoje, assim, evita-se falar em permanente. Por quê? Deixa eu explicar. A depilação, ela é uma depilação prolongada. Você vai conseguir tirar quase todos os pelos, em torno de 90%. Existem alguns pelinhos que na hora da aplicação do laser estão ali meio que adormecidos e eles escapam à ação do laser. Então você tem que sempre fazer uma manutenção a cada ano, praticamente, ou a cada 6 meses. Uma vez por ano depois, mas muito melhor do que aquela que tem que fazer. Mesmo assim, se voltam. Toda vez, né? Lógico, é bem melhor do que a cera. Então, quando cresce, Eduardo, chega depois de um ano, cresceu um pouquinho, mas é tão pequenininho, é tão fino o pelo que uma sessão a mais, alguma coisa, você consegue. Mas a gente evita falar em depilação permanente, por causa desse motivo que ainda às vezes fica alguns mais resistentes. E aonde é que pode se fazer a depilação a laser, doutor? Olha, praticamente em todas as áreas que existe o pelo. Os locais mais procurados no homem é a região da barba, que incomoda muito, e às vezes dá até aquele probleminha da foliculite, que é o famoso pelo encravado. Então, é uma solução, o laser vai atuar, vai tirar o pelo dali e não vai mais inflamar. Bom, a gente está chegando agora também, doutor, pode continuar. E os outros locais, na mulher, principalmente axila e virilha. Axila, virilha, mas pode fazer meia perna também, né? Pode fazer na perna bastante. Pois é, agora a gente está chegando, estamos no outono, estamos chegando no inverno. Seria a época ideal e por quê, doutor? Então, a gente considera como um período do ano ideal, porque geralmente a pessoa não vai se expor ao sol, que atrapalha bastante, porque o laser ele atua procurando o pigmento do pelo. Então, ele vai atuar, vai achar o pelo através da coloração, do pigmento escuro, da melanina. Então, se a pessoa está bronzeada, então no verão, geralmente a pessoa vai na praia, fica bronzeada, a ação do laser vai ficar um pouco ruim. Não vai o ideal é a pele estar bem branquinha para se fazer a depilação a laser, doutor? Não pegar sol. Você pode ser moreno, né? Você pode ter uma pele mais morena, mas evitar você aumentar a coloração da pele com o bronzeamento. Porque daí o laser ele vai demorar mais para fazer achar o pelo e fazer o efeito. Tá, o pessoal tá me passando aqui que a Sheila do Garcia tá falando, tá perguntando se pode se fazer com lâmina depois de fazer o laser, doutor. Então, você deve evitar o que é orientado? Arrancar o pelo, que é a famosa cera, que você vai lá, passa e arranca. Você tem que fazer, no dia que vai fazer a depilação, a laser, você só passar uma gilete. E naquele período antes, você evitar de arrancar o pelo. Porque ele precisa ali da pontinha do pelo, do bulbo, evidente para achar o pigmento. E depois também, você pode passar a gilete, não tem problema, só não deve arrancar. Tá. E dói? Nem com pinça, né? Nem com pinça. É um desconforto muito leve. Hoje em dia a gente nem fala que isso atrapalha, viu, Susan? Porque você pode passar lá um gelzinho com anestésico tópico. O próprio laser ele já vem com resfriamento para evitar queimaduras, para evitar a dor, né? Porque ele esquenta o pelo e se ele já vem com resfriamento, isso já diminui um pouco a dor. Pois é, há necessidade de colocar uma pomadinha anestésica ou colocar uma anestesia local na hora de fazer a tal da depilação a laser, doutor? Hoje em dia, pela modernidade dos equipamentos, você muitas vezes nem precisa. Pessoas que têm uma tolerância um pouquinho maior nem fazem isso. A gente coloca um gel, que é um gel já com um pouquinho mais resfriado, e o próprio laser tem um sistema de resfriamento que ajuda a evitar a dor durante o procedimento. Pois é, então, e os cuidados no pós-depilação, quais são, doutor? Bem simples, assim, você
como a gente falou, fica levemente avermelhado, às vezes fica um pouquinho irritado. Nada disso. Não fica queimado, nada. Então, os cuidados são não pegar sol, então passar um protetor e às vezes passar um hidratante ou alguma pomadinha, um creme que dá aquele alívio, tipo calamina, que se utiliza depois que pega muito sol. Então, você pode usar qualquer cremezinho que dê uma aliviadinha, uma hidratada e pronto. Eu sei que a gente não pode falar aqui, doutor, em valores, mas só para o pessoal ter mais ou menos uma ideia. Digamos assim, uma pessoa que for fazer uma depilação a cera um ano inteiro, vai compensar fazer a depilação a laser, né? De valores vai meio que ficar similar. Exato, além de ser um processo bem mais doloroso, né? Muitas vezes tendenciando a ficar escura aquela área que depila, por exemplo, a mulher depila muito a axila e vai escurecendo aquela região. Então, é muito mais prático. Hoje em dia a gente tem soluções que facilitam a nossa vida. Então, a depilação a laser veio para ficar e para ajudar as mulheres e também os homens têm feito bastante. Né? E os homens, eles podem fazer, tipo, além da barba? A gente falou da barba, mas tem muito homem que tem um ou outro pelinho só ali no peito, que fica uma coisa meio que esquisitinha, né? Daí ele pode fazer também a depilação a laser, né? A gente brinca, tem alguns tufos, né? Assim, separados, são um pouco assimétricos, mas existe a possibilidade de fazer no peito, que também é procurada, a região das costas, né? Então, esses dias chegou um paciente que ele parecia o Tony Ramos, lá, assim, meu Deus, o que você vai fazer toda? Era as costas, era tórax, mas dá para fazer aos pouquinhos por região. Perfeito. Gente, olha, para você saber mais detalhes, quiser saber mais sobre a depilação a laser, vou passar o site da Clínica Bioforma, que é a clínica onde o Dr. Eduardo Raulino atende, é o www.clinicabioforma.com.br. Bem fácil, www.clinicabioforma, tá certinho na tela para você.com.br. Doutor, como sempre, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no programa, tá? Obrigada.